Oi, tudo bem? Segundo um estudo publicado na revista científica Residência Pediátrica, de 20 a 30% das crianças têm algum transtorno de sono. E isso pode acarretar problemas no metabolismo e também no comportamento. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga Thelma de Mello. Ela tem mestrado em psicologia, diversas especializações e é professora da Unifil em Londrina, de onde fala conosco. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo jóia. E você, como que está? Eu estou bem, obrigado. Thelma, em média, qual é a quantidade ideal de sono que a criança vai tendo ao longo do desenvolvimento infantil? Olha, ela vai alterando. No começo, a gente vai ter aí 13, 14 horas do recém-nascido. Ao longo do tempo, a partir de 12 meses a 2 anos, a gente começa a diminuir essas horinhas, principalmente no dia, durante o dia. Então, lá para 5, 6 anos, a gente já tem crianças que vão dormir 10 horas, 11 horas. E até um pouquinho maior, né, nessa pré-adolescência, a gente vai ter ali de 8 a 12 horas. Então, a gente começa ali de 13 e 14 e depois vai tendo uma redução. Então, a criança, ela continua dormindo de dia, mas ela vai reduzir o número de dormidas e a quantidade, né? Então, às vezes, ela vai ficar 3 horas, daqui a pouco ela vai ficar 2 horas, 1 horinha. E mais ou menos na pré-adolescência ali, ela já vai dormir de 8, porque é uma média, né? De 8 a 12. Quais os principais distúrbios que podem surgir no bebê ali até os 2 anos de idade? A parte da insônia, né? Uma dificuldade da criança pegar no sono sozinha e de manter nesse sono. Então, isso é muito comum. A gente também tem as parassonias que a gente fala, né, que são uma dificuldade entre a regulação do sono e da vigília. Então, na infância, a gente tem essa condição, né, tem um despertar meio confuso ali, pode entrar no sonambulismo e o terror noturno, que é muito comum nessa fase, tá? E depois, ali dos 2 aos 5, 6 anos, quais são os distúrbios de sono mais comuns? Continua a questão da insônia, né? A questão do sonambulismo, ele tende a regredir, mas a gente vai ter também distúrbios relacionados ao movimento, né? Como tem o que é muito comum é aquela dificuldade de manter a perna quieta, ela fica em movimento, né? Então, isso para os pais, né? A gente fica muito preocupado, porque será que é alguma coisa neurológica? Será que é alguma questão? Então, é importante a gente saber que existem distúrbios do movimento no sono, até para a gente poder encaminhar essas crianças ao pediatra e tirar qualquer dúvida física ou alguma questão mais grave, e para daí a gente poder tratar também, junto com o acompanhamento médico, os distúrbios de sono. E a partir dos 6 anos ali até a pré-adolescência, né? Anteriormente você tinha falado da quantidade de sono. Então agora eu queria saber quais são os distúrbios que se apresentam mais ali na segunda infância até a adolescência. Na adolescência, a gente já tem uma questão já associada à ansiedade, né? A questões ambientais. A gente ainda continua com a insônia. A insônia, ela é bem... ela afeta todo o desenvolvimento ali, né? Da infância e da adolescência. A gente vai ter a questão de pesadelos, vamos dizer assim, não tanto sonambulismo, mas pesadelos. Uma coisa que eu não falei, Edmilson, que é muito importante, é da enurese, né? Que é não controlar o xixi. Então, a criança e essa
até na adolescência a gente vê que ela pode começar desde sempre, que a gente chama de primária, né? Então sempre ocorreu a falha, né, de segurar esse xixi, principalmente durante a noite, que vai atrapalhar o sono, nessa fase de pré-adolescência e adolescência. No adolescente, a gente também vai ter uma questão de bruxismo, né, que é na mandíbula aqui, você fica com aquela tensionado, você tem uma dificuldade, e tem questões também muito relacionados a questões que possa vir de alguma etiologia psiquiátrica. Thelma, quais os sinais que as crianças emitem que elas não estão dormindo bem, né? A gente falou aí de sonambulismo, síndrome das pernas inquietas, os pesadelos. Como que os pais se dão conta de que o bebê, a criança, não está dormindo bem? Ótima pergunta. A gente tem algumas manifestações que são claras, como o terror noturno, a criança acorda gritando, desorientada, né? O sonambulismo, os pesadelos, acorda gritando, chorando. Então, assim, você tá vendo que tem alguma coisa, não necessariamente que vai ser grave, mas que é importante para a gente poder trabalhar e intervir para que a criança tenha um sono bom para o seu próprio desenvolvimento. Agora, se a gente pensar numa insônia, numa manutenção do sono, nessa vigília que às vezes a gente não percebe, até uma criança mais quietinha, que não demanda tanto, às vezes ela nem vai acordar os pais, a gente pode perceber pelo humor dessa criança, né? Geralmente o humor está muito relacionado ao sono. Até quem é mãe, né, de criancinha pequena, tem uma máxima, né, que a mãe fala assim, é que ele tá com sono, né? Quando começa já não tem muita paciência, etc e tal. Então, a questão do humor e a questão do cansaço. A criança acorda cansada, né? Até uma, agora falando, me veio um pouco nessa questão da adolescência, né? Que eu não citei, são as doenças respiratórias, a dificuldade da pessoa respirar, né? Isso também acontece com crianças um pouco menores. Por isso que é importante a gente entender o que é a parte física, né, desse distúrbio de sono, para a gente poder intervir. Então, muitas vezes a pessoa tem que usar um tipo de medicação, às vezes é cirúrgico, né? Essas questões respiratórias que vai danificar, né, vai atrapalhar o sono. Então, a mãe e o pai, ela já começa a falar assim, gente, mas nem acordou, já tá cansado, sabe? Tá com olheira, tá com aquela... você vê que demora, a criança tá irritada. Ela dormiu mal, né? E às vezes você vê a criança sonolenta durante o dia, né? Que daí a gente até tem nos distúrbios de sonos a hipersonia, que seria o contrário da insônia. Na insônia eu tenho uma dificuldade de iniciar o sono e de manter esse sono. Na hipersonia, muito, eu tenho muito sono e às vezes a pessoa não consegue se controlar e dorme. Realmente é muito difícil ficar acordado. Então, crianças que dormem mal durante o dia, dormem mal durante a noite, vai ter reclamação da escola que essa criança está dormindo em sala de aula, né? Às vezes tem que ler alguma coisa, tem que ficar quietinho, então a criança tem uma facilidade ali por já ter dormido mal. Então, tudo isso, os pais eles têm que ficar atentos a esses sinais, porque a manutenção do sono é importante em cada fase e não só isso, a gente precisa ter uma rotina, acostumar a dormir de maneira correta, porque a gente vai dormir a vida inteira e em todas as fases o sono é importante, todas as fases do desenvolvimento. Thelma, qual a prevalência desses distúrbios entre meninos e meninas? A prevalência maior é em meninos, tá? Não quer dizer que as meninas não tenham, mas a prevalência é em meninos.
Dentre esses distúrbios que a gente já comentou, quais deles comprometem mais o desenvolvimento infantil? Todos podem comprometer, porque a gente tem que pensar na intensidade de cada distúrbio, né? Mas ficar sem dormir, sem sombra de dúvidas, é o que mais afeta, tá? Porque você precisa, o cérebro precisa, você desenvolve dormindo, né? As questões até de aprendizado, do crescimento, do desenvolvimento, porque o sono ele vai trabalhar bio, psico, social. Se eu não durmo bem, eu não me socializo bem. Tá, então, assim, eu acho que todos depende, porque às vezes a sua insônia não é... Você só tem uma dificuldade de pegar no sono, enfim, mas você consegue dormir, e às vezes o terror noturno tá te atrapalhando muito mais, porque pela intensidade. Mas de uma maneira geral, se a gente pudesse colocar todos de uma maneira mais ou menos na mesma condição de intensidade, a insônia, para mim, é o pior. Como é feito o diagnóstico? A gente encaminha para o médico, geralmente é um pediatra, e esse médico, ele vai, como qualquer diagnóstico, a gente vai retirar as possíveis condições físicas, por exemplo, se tem alguma questão que possa estar atrapalhando esse sono. Caso não tenha, o médico vai fazer o diagnóstico de distúrbio do sono e vamos trabalhar juntos, né? O médico acompanhando e o psicólogo nesse caso, principalmente nas terapias cognitivas comportamentais, mas todas podem trabalhar com isso, né? A gente trabalha na intervenção para que a gente possa colocar a rotina do sono, fazer essa higiene do sono. Muito importante a gente falar sobre questões de tela, sobre alimentos que podem estar estimulando essas pessoas a dormirem com sono mais agitado, ter mais dificuldade de pegar no sono. E às vezes a gente não se dá conta disso como pais. Por exemplo, chá. Dependendo do chá, você já não deve dar para a criança 2, 3 horas antes de iniciar o processo de dormir. Como a gente também trabalha assim, vamos primeiro esticar essa quantidade de sono, depois vamos colocar no melhor horário que essa criança precisa. Não é à toa que a gente tem neurotransmissores que vão trabalhar a vigília e o descanso no nosso organismo. Então, a gente dorme em determinados momentos porque estão sendo liberadas substâncias que vão nos favorecer a dormir. Como também, quando o dia amanhece, às 3 horas da manhã, a gente tem a primeira liberação de cortisol no corpo, né? Que o cortisol é para acordar. Então, às 6 da manhã é a maior liberação. Então, também não é à toa que a gente tenha que dormir em certos horários, porque isso vai ajudar na própria fisiologia do corpo o melhor horário para dormir e para acordar. Quando é necessário o uso de medicação para esses tratamentos? A enurese, né, onde a criança ela faz o xixi na cama e ela passa a dormir mal por várias questões, né? Porque ela já sabe que ela vai urinar, ela vai ficar molhada, vai ter que pegar no sono novamente, etc. e tal. Nós temos medicação para evitar a escape de urina. E no caso da insônia, né, dos tremores, a gente pode utilizar medicação. Lógico que isso vai ser avaliado sempre o custo-benefício, tá? Até que ponto a gente consegue primeiro a gente tenta com a rotina do sono, mudando algumas questões comportamentais. Se a gente não consegue, muitas vezes junto com o médico a gente vê a melhor maneira, às vezes até de começar uma medicação muito, vamos dizer assim, uma dose bem pequena para ver se a gente consegue manter essa rotina, e o ideal é tirar essa medicação depois. Mas vai muito desse custo-benefício de cada situação.
Thelma, você falou, eu queria aprofundar um pouquinho mais, como que o abuso de telas prejudica a qualidade do sono das crianças? Prejudica não só das crianças, né? Mas já que estamos falando só de crianças aqui, a tela ela vai prejudicar porque o cérebro ele vai ficar super excitado. Por isso que essa rotina do sono é tão importante. Você pensa o seguinte, a gente está dando tela, a maneira de como começa um desenho e termina, a criança querer mais, as cores, o movimento. Então, o que acontece? A criança, ela não descansa. É como se a gente... É um cérebro ansioso, é um cérebro que não para, né? Que quer mais, tá tendo uma dopamina ali, tá tendo um prazer de estar ali. Então, é como se a gente tirasse essa tela da criança. Primeiro que ela vai resistir, porque ela tá gostando daquilo, né? Então ela vai resistir e você vai acostumando. Então você vai criando uma tolerância. No começo, até a gente quando tá muito cansado, se você estiver assistindo alguma coisa, você vai dormir, né? Mesmo tendo o estímulo. A partir do momento que você já está acostumado, você vai tendo mais tolerância. E cada vez que você cresce, você vai desenvolvendo áreas do seu cérebro que aquilo vai ficando mais interessante ainda. Então você não quer dormir, né? E a gente já está numa sociedade em que a rede social, o WhatsApp, estou falando dos pais, estão ali conectados, acordados. E as crianças estão nesse movimento. Né? Então é interessante que a família, rotina, gente, rotina é uma coisa maravilhosa. Rotina não é para prender ninguém, não é para você não aproveitar a vida. Pelo contrário, você sabendo o que você vai fazer, o que é melhor para você, e já você está economizando tempo para poder fazer outras coisas. Então, é necessário que as crianças tenham sempre uma limitação de tela. Eu não vou falar nem de rede social, né? Eu acho que rede social está mais do que claro do que a gente está vendo, estudando as pesquisas e o que a gente vê na prática, na vida real. Né? A Austrália agora acabou de assinar a lei que antes dos 16 anos os adolescentes não podem ter rede social. Então eu não estou falando nem de rede social, de ficar, como que a gente fala? De ficar puxando o dedinho ali. Não, eu estou falando de desenho, de uma sériezinha, né? Aqueles shorts, vídeo, aquilo é um veneno, né, para o nosso cérebro, que está em formação. Até os 7, 8 anos, a criança ainda está em formação cerebral. Né? Então, tudo a gente tem que pensar, não é só no hoje, porque às vezes, sim, é mais fácil a gente tá precisando resolver alguma coisa, colocar a tela ali para o filho. É mais fácil mesmo. Só que o mais fácil seria a gente criar uma rotina. Então, da criança ir dormir sozinha, de ter horário de dormir, de ter o horário de acordar, de ter o horário de se alimentar, né? 2 horas antes, não tomar líquido, não fazer uma refeição pesada. A criança, ela já sabe o que ela tem que fazer. Então, tudo isso vai beneficiar. A tela, não só ela vai prejudicar o sono, como ela pode prejudicar todo um desenvolvimento cognitivo dessa criança. Social, né? Então, é muito sério. A gente precisa cada vez mais entender e como que a gente precisa introduzir a tela para as crianças. Thelma, para a gente resumir, como que os pais então devem agir para cuidar dessa higiene do sono dos filhos, né, para que eles possam evitar esses distúrbios que a gente tanto comentou aqui? Primeiro, a gente tem que pensar no comportamento das crianças.
né? Como a gente disse, às vezes a própria criança já vai estar ali durante a noite, uma resistência, vai acordar várias vezes, ou às vezes a gente não está percebendo, mas a gente está percebendo nas ações das crianças, no humor, a criança com sono, cansado o dia inteiro. O distúrbio pode ser alguma questão não ambiental, né? E que aí a gente até vai, os pais vão precisar de mais esclarecimento, de uma psicoeducação, de como fazer essa higiene do sono, para que a criança não tenha prejuízos ao dormir, que ela possa descansar. Então, como nós dissemos, é alguma questão física de respiração, é uma asma, tá tendo terror noturno, como que a gente vai acordar essa criança, né, enquanto ela tá ali, sem saber direito se ela tá dormindo, se ela tá acordada? Como que a gente pode, a partir de medicações e de intervenções para melhorar? A primeira coisa que a gente deve pensar nos pais é deles não ficarem assustados frente até a criança com as situações, porque a gente precisa dar segurança aos nossos filhos, às crianças, né? Então, olha, vamos ver o que isso está acontecendo, o papai vai ajudar, tá tudo bem, né? Dar segurança. E trabalhar combinados com as crianças, fazer um ambiente gostoso de sono. Então, os pais, eles precisam primeiro ter esse olhar, para daí procurar um especialista, um pediatra, para que ele possa acompanhar, fazer as devidas exames, se necessário, para dar esse diagnóstico. E muitas vezes nós psicólogos, a gente acompanha as crianças que possuem os distúrbios de sono, tá? Então é importante que eles façam a questão de ir atrás, buscar informação, ir no médico. Às vezes o médico não deu muita atenção para isso, procura ouvir uma segunda opinião, tá? É importante, por quê? Porque o sono, ele é diretamente proporcional ao desenvolvimento da criança. Então é muito importante que a gente olhe para o sono, né? Desde um recém-nascido. Então, quantas horas tem que dormir? Como que está sendo espaçado? Lógico que tem um período de transição aí no recém-nascido. Por quê? Porque a criança precisa se adaptar, a mãe precisa se adaptar, o pai precisa se adaptar, o ambiente em si vai se adaptar, né? Mas passando isso, né, que a gente considera aí os 3 primeiros meses e a criança continua, a gente tem que procurar um médico para entender. Por quê? Porque se essa criança não está dormindo suficientemente o necessário, ela está se prejudicando quanto ao seu desenvolvimento. Thelma, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. É sempre bom a gente poder informar para que as pessoas possam perceber, né, estarem atentas, perceber e ganhar com essa informação, no sentido de que às vezes a gente passa anos com o filho ali dormindo mal e a gente não se dá conta de que simples intervenções poderiam fazer a diferença ali. Então eu que agradeço estar aqui com vocês. Nos próximos vídeos vamos continuar falando de outros transtornos infantis. Obrigado pela atenção. Tchau.